Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Eu hoje quero compartilhar com cada um de vocês mais um dia do meu devocional. Eu espero ser abençoado por Jesus Cristo nesta manhã e espero que cada um de vocês também possa tirar proveito daquilo que o Senhor queira falar com cada um de vocês através da palavra dele. Eu quero ir no livro de Efésios, capítulo 3, e eu quero ler com vocês o capítulo 3, versículo 20 e 21. E a palavra do Senhor diz assim: E agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Versículo 21. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Eu quero falar aquilo que eu entendo, daquilo que eu percebi que o Senhor colocou no meu coração através de meios para entender esta palavra no dia de hoje, né? Porque nós seres humanos, nós temos a tendência de colocar Deus dentro das nossas próprias caixas. Quando nos oramos, geralmente apresentamos a Deus o problema e logo em seguida a solução. E muitas das vezes é a solução que a gente acha que é ideal. É assim que muitas das vezes nós oramos. Nós viemos diante de Deus, colocamos ali a nossa situação e de seguida apresentamos uma provável solução, né? Nós desenhamos o cenário perfeito à nossa mente e pedimos para que o execute. Eu lembro bem dessa situação muito recente na minha vida, quando o meu irmão estava internado e depois ele acabou por vir a falecer. Eu lembro que nós orávamos, eu orava, entregando aquela situação ao Senhor e colocando ali as prováveis soluções, né, que Deus podia fazer valer, né, na vida, na saúde do meu irmão. E quando eu digo isso que eu passo, isso serve para qualquer área da nossa vida. Só que o não de Deus, o sim de Deus, para já é bom, tanto um como o outro. Só que quando nós colocamos um parêntese sobre a solução que nós queremos, a gente acaba limitando Deus. E depois, quando Deus faz o oposto daquilo que a gente imaginava, nós vamos nos frustrar. E se nós não formos firmes na palavra, muitas das vezes até desviamos por achar que Deus não cumpre com aquilo que promete, né? Então, todas as vezes que nós orarmos, que nós possamos entregar a nossa situação ao Senhor, mas que nós possamos descansar e depender da palavra dele, da vontade dele, né? Porque, no entanto, o apóstolo Paulo nos traz uma quebra de paradigma libertadora. A nossa imaginação, né, é o limite inferior do que Deus pode fazer. Não é isso? O texto de Efésios diz isso muito bem, né? Ele até nos convida a olhar para 3 verdades fundamentais de uma forma como Deus opera. Eu quis apontar uma delas, que é a matemática de Deus. Para já a matemática de Deus é bem diferente da nossa. É uma realidade distante da nossa. Ele não faz apenas aquilo que nós pedimos. Ele não faz apenas o que pensamos. O texto diz que ele faz muito e muito mais. Os nossos maiores sonhos e as nossas orações mais ousadas são pequenas quando comparadas aos recursos
e aos planos daquele que criou o universo. Por isso é que eu disse no início que criamos uma caixa de sapato, por assim dizer, e queremos colocar o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, o dono do universo, lá dentro. O ponto número 2 que eu queria apresentar, né, é que o poder não é distante. É um poder interno. Veja bem, é fascinante notar que Paulo não diz pelo seu poder que age lá no céu. Ele até diz assim, por meio do seu poder que age em nós. Ou seja, o Espírito de Deus habita em mim e em você. Antes de mudar as nossas circunstâncias, né, mudar o exterior, ele opera uma transformação silenciosa e poderosa no seu e no meu caráter, na sua fé e na sua visão, ou seja, a minha fé e a minha visão, ela começa a mudar internamente. E o ponto número 3 que eu quis apontar, o propósito final é a glória. O versículo 21, ele nos apresenta que o motivo, ou seja, ele faz nos lembrar que o motivo de tudo isso é a glória de Deus. Deus nos abençoa de forma tão extraordinária para que a igreja, nós, comunidade de fé, e Cristo Jesus, sejam um reflexo da sua glória para o mundo. Não só hoje, mas por toda a eternidade. A glória é de Deus. Então, quando Ele faz o impossível nas nossas vidas, o mundo tem que reconhecer quem Ele é. Eu e você temos que reconhecer quem o Senhor é. Então, hoje eu quero avaliar para uma forma de aplicação prática na nossa vida, né? Vamos reservar, meu irmão, isso é uma coisa importantíssima. Tirar um momento para falar com Deus, orar ao Senhor. Que as nossas orações, muitas das vezes, estão limitando a Deus. Muitas das vezes, nós oramos, eu oro, apenas pedindo para sobreviver a um problema. E, todavia, Ele quer dar crescimento e vitória atrás de cada problema, atrás de cada situação, atrás de cada adversidade, né? Nós temos que entregar de uma maneira sincera, né? Apresentando os nossos desejos e as nossas necessidades a Deus, mas temos que abrir mão de ditar ao Senhor como e quando Ele deve agir. O que temos que fazer é confiar. Muito mais dele pode vir de uma forma do que nós imaginamos. Nesse mundo onde tudo tem que ser para já, confiar, esperar no Senhor é um desafio enorme para nós cristãos. Porque o problema muitas das vezes ele chega a galopar, né? Ele vem correndo em nossa direção. Então nós queremos nos livrar, nós queremos resolver na mesma velocidade do que o problema vem. Mas não. Pode acontecer? Pode. Mas nós não devemos pensar que vai acontecer, porque aí está aquela coisa de nós colocarmos Deus na caixa de sapato. Deus não vai agir da maneira que nós pensamos que tem que ser. A oração de um justo pode muito em seus efeitos? Pode. Mas não é regra geral, não é regra de uma vida cristã. Nós não vamos mover Deus
por assim dizer, embora muitas orações tiveram respostas de Deus, em que Deus ia fazer uma coisa e acabou fazendo outra, porque ouviu a oração, mas isso não é via de regra. Quando nós inclinamos as nossas orações por esse exemplo, ou por esses exemplos, nós vamos limitar a Deus. E isso vai dar muito errado, né? Então, temos que descansar no poder que age em mim e em você. Se você se sente fraco hoje, lembre-se que não é a sua própria força que precisa dar conta. E eu tenho que me lembrar isso todos os dias. É Ele que vai operar. E eu volto a lembrar, no seu e no meu interior. Deus não vai mudar nada aí, sobrenaturalmente, antes de fazer uma mudança em cada um de nós. Eu quero orar ao Senhor para que Deus remova toda a oração errada que fazemos durante a nossa vida. E muitas das vezes a gente cai nessa cilada, tropeça nessa velha verdade de colocar Deus numa caixinha. Mas a realidade dos fatos é que Deus não cabe em lugar nenhum. Ó Deus, meu Senhor, me perdoa por todas as vezes em que limitei o Teu poder. A minha própria capacidade de compreensão é limitada, Senhor. Obrigado porque os Teus planos são infinitamente, Senhor, maiores e melhores do que os meus. Ensina-me a descansar, Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu sou Teu aluno. Ensina-me a descansar na certeza de que Teu poder já está agindo em mim. Ajuda-me a sonhar os Teus sonhos, a orar com mais fé, Pai. Ajuda-me, Senhor, a confiar que o Senhor pode mais do que eu consigo imaginar e que a minha vida, Senhor, seja um reflexo da Tua glória para sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu compartilho o meu devocional com vocês. Eu espero que vocês possam ser abençoados assim como eu sou. E que a palavra de Deus nunca seja uma coisa maçante, mas sim que a gente possa se regozijar ao ouvi-la, seja através de quem for. Que Deus abençoe ricamente você e sua casa, seu ministério, a sua caminhada, em nome de Jesus. Se você puder compartilhar esse vídeo, você vê que vale a pena repassar a mensagem, você fará a vontade de Deus, que é evangelizar as pessoas. Que Deus abençoe.